com vocês? Bom, eu sou professora e psicopedagoga, sou formada em pedagogia com especialização em educação especial e hoje eu vim aqui falar sobre alguns dados aí que saíram nos Estados Unidos sobre autismo e como o mês de abril, que já passou, eu estava com essa proposta de falar sobre o mês mundial de conscientização do autismo. Eu vi essa matéria muito interessante, que agora fala da prevalência do autismo nos Estados Unidos entre crianças de 4 a 8 anos. E essa pesquisa recente, acabou de sair, faz uma semana só. E aí, eu vou colocar na tela aí dados. Eu trouxe 2 gráficos aqui para vocês. A gente vai ver aí logo no início a prevalência em 2004, anos 2000. Nos Estados Unidos o autismo era em de cada 150 crianças, uma era autista. E isso foi aumentando exponencialmente, como você pode ver. Já em 2008, que tem essa setinha 2004 embaixo, um em cada 125, e depois um em cada 110, um em cada 88, e assim sucessivamente. Em 2012, isso. E aí, em 2016, já 2018, você já viu esse aumento de 1 em cada 69, 1 em cada 59, 2021 em cada 54, ali na época da pandemia, 2021 em cada 44. E o mais recente, que até o ano passado nós tínhamos esse dado, que esse dado chegava até nós também, que somos estudiosos, pesquisadores do assunto, era que uma em cada 36 crianças poderiam ser autistas, aí poderíamos descobrir que elas seriam autistas. E aí isso respinga para o Brasil, e claro, temos dados bem semelhantes, mas no Brasil, infelizmente, que eu saiba, ainda não há um dado nacional recente sobre como que está esses dados sobre autismo. Se houver, eu vou trazer aqui para vocês e falar um pouco sobre disso também e como que isso afeta a nossa sociedade, nós como professores, nós que trabalhamos diretamente com educação especial, ou mesmo que você seja um professor da sala comum, mas você também é afetado por isso. E agora o último dado de 2025 é de que em cada 31 crianças, uma pode ter autismo. Então, esse é um índice muito alto. Sendo que esses dados, eles foram sendo investigados desde a década de 80 nos Estados Unidos. Então, tem só aumentado a cada ano. Daí, o secretário de saúde norte-americano, ele falou até esses dias que até setembro ele quer fazer uma pesquisa bem aprofundada sobre o que dá origem ao transtorno do espectro do autismo, e ele quer mostrar esses dados para o mundo. Bem, vocês sabem que o Trump, o JF Kennedy, porque ele é familiar do JF Kennedy, o secretário de saúde americano, eles são polêmicos porque eles já acreditaram, ou eles têm suspeita de que isso pode estar relacionado à vacina da Covid. Então, acaba que isso sendo envolvido em polêmicas, porque já houve também uma pesquisa em 1998 que disse que algumas vacinas poderiam resultar em autismo, algumas vacinas como de doenças como sarampo, por exemplo. E aí, só que esses dados caíram por terra porque depois foi comprovado que não tinha relação nenhuma. E então, a gente vai ler aqui o artigo do G1, que fala que existe uma epidemia de autismo nos Estados Unidos, o que há por trás da tese do governo Trump criticada por especialistas. O secretário de Saúde diz que aumento de casos no país é epidêmico, promete identificar origens do transtorno. Cerca de uma semana atrás, isso foi publicado, como você pode ver aí. O crescimento no índice de diagnósticos de transtorno do espectro autista até nos Estados Unidos levou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do país a encomendar um estudo para determinar até setembro o que causou a epidemia de autismo no país.
Segundo afirmou o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., na última quinta-feira. Segundo Kennedy, após um esforço massivo de testes e pesquisa, será possível identificar e eliminar o que causou essa epidemia. O Instituto Nacional de Saúde está totalmente comprometido em não deixar pedra sobre pedra no enfrentamento dessa epidemia catastrófica, empregando apenas ciência de alto nível e baseada em evidências, disse o diretor de comunicações do Departamento de Saúde americano. O número de diagnósticos de autismo nos Estados Unidos vem aumentando há décadas. É aí que eu falei para vocês, desde a década de 80, que eles já tinham estudos. Cerca de uma em cada 36 crianças foi identificada com transtornos do espectro autista em 2020. Um salto em relação a 2000, quando a taxa era de 1 a cada 150 crianças. Uma a cada 150 crianças, gente. Olha como que esse índice está cada vez mais aumentando, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Contudo, a tese de que existe uma epidemia de autismo, por que eles estão dando esse nome? Nos Estados Unidos, de que seria possível identificar suas causas em poucos meses, ante décadas de pesquisa médica, é refutada por especialistas na área. O termo epidemia é usado de forma estatística e epidemiológica, quando há um aumento de casos de um transtorno ou doença, não limitado a uma patologia infecciosa. Então, vale ressaltar aí. Por isso que ele colocou esse nome. No entanto, no caso do TEA, o aumento da quantidade de diagnósticos pode estar, na verdade, associado à melhor notificação do tratamento, afirmam alguns especialistas. Isso também pode ser verdade, né? Porque como melhorou o nível de ciência, de educação, de saúde, então de informação para os pais, para as pessoas, conscientização, isso ajudou muito essa agenda global até, ajudou muito as pessoas a despertarem para isso. O neurocientista cognitivo e especialista em autismo da Universidade de Oxford e da Universidade de Londres, Jeff Bard, ainda defende que a ideia de que podemos descobrir as causas repentinamente até setembro não é realista. A gente também tem que ter cuidado, né? Porque para a gente não cair em uma falsa afirmação também, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter evidência científica mesmo. Segundo a literatura médica, o transtorno do espectro autista decorre de alterações no desenvolvimento do cérebro durante o início da vida. De acordo com Bard, é consciente que cerca de 80% dos casos de autismo podem estar ligados a mutações genéticas hereditárias, ainda que a causa exata do transtorno ainda não foi exaustivamente identificada. E sim, tem esses dados de que pode estar relacionado à genética, porque a gente sabe que tem famílias que têm irmãos autistas, mãe autista, que acaba também tendo um filho dentro do transtorno do espectro autista. Então, aí já fala que há um fator genético. Os cientistas também estão investigando se fatores como poluentes, alterações no eixo do intestino-cérebro ou no sistema imunológico pode ter um efeito direto sobre o neurodesenvolvimento e o autismo. Aí, alterações no eixo intestino-cérebro, isso pode ter a ver também com a alimentação. E eu vi recentemente uma pesquisa de um doutor falando que pode ser que esteja relacionado, sim, a alguns tipos de alimentação que a mãe faz durante a gravidez. Então, mas eu não sei se há fundamento ainda, evidência científica sobre isso, mas eu também já ouvi falar disso. Bom, no entanto, Bard também defende que as evidências sobre essas teorias não são convincentes, por isso mesmo que necessita de mais pesquisa, de mais evidência. Sem dúvida, os poluentes fazem mal realmente, né? Só de você ter um problema respiratório, asma, sinusite, bronquite, qualquer coisa assim, você está exposto a um alto índice de desmatamento, queimada, poluentes, combustíveis fósseis, você vai sofrer alteração ali no seu organismo, vai prejudicar também seu sistema respiratório ali. Bom, sem dúvida, eles fazem mal, mas ele disse que ficaria surpreso se estivesse aumentando as taxas do autismo. Bom, eu acho que o pessoal hoje em dia tem muito disso, né? De associar muitas coisas ao aumento do desmatamento, das queimadas, a poluição do ar, das águas. O pessoal, existe aí um pessoal que tem essas teorias conspiratórias também, e que a gente tem que criticar também.
porque se não há evidência científica, então a gente também tem que duvidar disso. E o que mais que ele falou? Sobre a conscientização do autismo e a qualidade do diagnóstico. No Brasil, por exemplo, há um índice muito alto de diagnósticos tardios, sabe? E, inclusive, já vi professores chegarem e falarem: nossa, essa criança aqui com 4 anos tem tais características, e apresenta todas as características ali do autismo, aquele autismo clássico da criança que é isolada, que tem dificuldade de alfabetização, que não fala, enfim, que brinca sozinho ali, fica organizando carrinhos, sabe? E tem medo do barulho, tem medo de borboleta, sabe? Todos aqueles sintomas clássicos. E aí vai ao médico, a mãe leva ao médico e o médico fala assim que, é muito cedo para você chegar a uma conclusão, sabe? Então, há um diagnóstico tardio no Brasil e a perpetuação disso. E isso atrapalha muito no ensino-aprendizagem desse aluno. E por isso mesmo que a gente precisa estar munido e conhecer como que sobre o autismo o máximo possível, quais os marcadores biológicos e quais alterações no organismo desse ser humano, como que ocorre isso, quanto mais coisas eu souber, assuntos científicos eu souber sobre esse tema, melhor ainda para você como profissional. Bom, apesar, segundo o neurologista, que ele fala que, apesar dos desafios, a evolução das definições clínicas e sociais, desde que o autismo foi descrito pela primeira vez há 80 anos, ajuda a explicar o aumento dos diagnósticos nos Estados Unidos. Agora é comum diagnosticar pessoas com sinais muito mais sutis, que explica parte do aumento da prevalência. Aí, como eu até já falei, segundo especialistas, isso também pode ter ajudado aí essa conscientização mais da população, dos pais, da sociedade, nas escolas, conhecimento sendo cada vez mais propagado por meio das mídias sociais, das redes virtuais, das redes sociais. Isso ajudou muito as pessoas a abrirem a cabeça e a compreenderem mais sobre esse transtorno, que não é uma coisa que vai impedir a pessoa de viver socialmente, ou de casar, ou de ter filhos, ou de namorar, ou de segurar na mão de uma pessoa, dependendo da gravidade, claro, desse autismo. Se ele for um autismo simples, não muito grave, de um nível leve, há pessoas que nem descobrem assim na infância, vão descobrir lá na vida adulta, já com 30 anos, 40 anos. Então, até acontece isso por causa justamente desse diagnóstico tardio e de como as coisas eram atrasadas antigamente. Hoje a gente já tem as redes sociais aí que ajudam muito a propagar as informações. Bom, era esse assunto que eu queria falar com vocês hoje. E então é isso. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. E até a próxima. Aguardo vocês aí no próximo vídeo.